Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 26 de agosto, que é o dia 238. Vamos continuar em Jó, capítulo 20, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 30. Então Zofar de Naamá respondeu: Preciso falar, pois é profundo o meu incômodo. Tive de suportar seus insultos, mas agora meu espírito me leva a responder. Você não sabe que desde a antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco e a alegria dos ímpios é apenas temporária? Embora seu orgulho chegue aos céus e sua cabeça toque as nuvens, eles desaparecerão para sempre, lançados fora como seu próprio excremento. Seus conhecidos perguntarão: onde estão eles? Passarão como um sonho e não serão encontrados. Desaparecerão como uma visão da noite. Aqueles que os viram não os verão mais. Suas famílias não os reconhecerão. Seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Embora sejam jovens e vigorosos, seus ossos serão deitados no pó. Desfrutaram o doce gosto da perversidade e a deixaram derreter sob a língua. Ficaram com ela na boca para melhor saboreá-la. De repente, a comida azeda em seu estômago torna-se veneno de serpente em seu interior. Vomitarão a riqueza que engoliram. Deus não permitirá que a retenham. Sugarão veneno de cobra, a língua da víbora os matará. Nunca mais desfrutarão os ribeiros, os rios de onde emanam leite e mel. Devolverão tudo pelo que trabalharam. Sua riqueza não lhes trará alegria, pois oprimiram os pobres e os deixaram desamparados. Tomaram casas que não haviam construído, sempre gananciosos, nunca satisfeitos. Perderam tudo que sonharam. Comem até se fartar e depois não sobra coisa alguma. Por isso, sua prosperidade não durará em meio à fartura. Enfrentarão as aflições e o sofrimento os dominará. Que Deus lhe encha o estômago de problemas. Que Deus faça chover sobre eles sua ira ardente. Quando tentarem escapar da arma do ferro, a flecha com ponta de bronze os atravessará. Quando a flecha lhes for arrancada das costas, a ponta brilhará com o sangue. O terror da morte virá sobre eles, seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará e consumirá tudo o que lhes resta. Os céus revelarão a culpa dos perversos, a terra se levantará contra eles. Uma inundação arrastará suas casas, a ira de Deus cairá sobre eles como chuva torrencial. Essa é a recompensa que Deus dá aos perversos, é a herança decretada por Deus. Então Jó falou novamente: Escutem com atenção o que eu digo, essa é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenho paciência. Depois que tiver falado, pode continuar a zombar de mim. Minha queixa não é contra os seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Olhem para mim e ficarão pasmos. Assustados, colocarão a mão sobre a boca. Quando penso no que estou dizendo, fico arrepiado, todo meu corpo estremece. Porque os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos. Veem seus filhos crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão cria e não abortam. Deixam seus filhos brincar como cordeiros, seus pequeninos saltam e dançam, cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus: deixa-nos em paz. Não queremos saber de ti, nem de teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? De que nos adiantará orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmo, mas eu quero distância desse modo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraças? Acaso em sua ira lhes reparte a tristezas? Quantas vezes são carregados pelos ventos como palha, ou levados embora pela tempestade como ciscos? Vocês dizem: ao menos Deus castiga os filhos deles.
Mas eu digo que deveria castigar os pais, para que entendam seu juízo, que seus próprios olhos vejam sua destruição, que eles mesmos bebam da ira do Todo-Poderoso. Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece à família. Mas quem pode dar lição a Deus, uma vez que ele julga os Deus mais poderosos? Um morre em prosperidade confortável e seguro, um retrato perfeito de boa saúde, uma excelente forma e cheiro de vigor. Outro morre em amargura e pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó. Ambos são comidos pelos mesmos vermes. Sei o que estão pensando. Sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Vocês me dirão. Onde está a casa dos perversos? Perguntem, porém, àqueles que viajam. Eles dirão a verdade. Os perversos são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. Ninguém os critica abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia o seu túmulo. A terra lhes dá doce repouso, e uma grande multidão acompanha o funeral, e presta homenagens enquanto o corpo é sepultado. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras. Então ele, faz de temor, respondeu: Pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém ainda que sabe lhe ser útil? Que vantagem há para Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa de seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você? Não, é por causa da sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Por certo, você emprestou seu dinheiro a seu amigo e exigiu roupas dele como garantia. Sim, você os deixou sem ter o que vestir. Recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e estremece com temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver, e ondas de água o cobrem. Deus é grande, mais alto que os céus, mais alto que as estrelas mais distantes. Você, porém, responde: por isso, Deus, não fui eu que faço. Como pode julgar através da densa escuridão? Nuvens espessas se movem ao seu redor, e ele não pode nos ver. Está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andarão os perversos. Eles foram levados embora em tenra idade. Os alicerces de sua vida foram arrastados pela correnteza, pois disseram a Deus: deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E, no entanto, foi ele que lhes encheu o lar de coisas boas. Por isso, quero a distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos, e com desprezo os inocentes zombarão deles. Dirão: vejam, nossos inimigos foram destruídos, e suas riquezas consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se voltar para Todo-Poderoso, será restaurado, portanto, coloque sua vida em ordem. Se abrir mão da sua cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será seu tesouro. Ele será sua prata de grande valor. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele. Orará a Deus e ele ouvirá, e você cumprirá seus votos. Será bem-sucedida em tudo que decidir fazer. E a luz brilhará em seu caminho. Se outros estiverem em dificuldade e você disser ajuda-os, Deus os salvará. Até mesmo os pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados porque você tem mãos puras. Agora vamos iniciar o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com nosso irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto e a todo o seu povo santo em toda a Caia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem a graça e paz.
Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam do nosso sofrimento, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez nele. Depositamos nossa esperança, e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós, então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Agora em Salmos capítulo 40, versículo de 11 a 17. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar a saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me, vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuraram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha. Pois disseram, agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam a tua salvação, digam sempre, grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Agora em Provérbios, capítulo 22, versículo de 2 a 4. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança cega, sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Até amanhã, no dia 27 de agosto.